O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. No ar, mais um programa Direito.com. Estamos aqui nos estúdios da UpTV para mais um programa Direito.com. Você, internauta, mande a sua pergunta, nós estamos aqui à disposição. As nossas redes sociais já estão bombando, temos muitos assuntos hoje. O tema da noite de hoje é a estabilidade da gestante. Para você que tem dúvida, que quer fazer uma comunicação, quer fazer um comentário, pode escrever aqui para o nosso site, entrar no nosso site www.uptv.com.br. Nós agradecemos a UpTV por mais essa oportunidade, pela confiança, por esse nosso programa acontecer mais uma vez aqui nos estúdios em Santo André. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook, Direito Com, ou através do nosso site www.uptv.com.br. O programa de hoje vai falar sobre a estabilidade da gestante, porque há uma discussão enorme sobre a súmula 244 do TST, que está reconhecendo a estabilidade da gestante no contrato por prazo determinado. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. É um tema que tem muita jurisprudência, tem muita doutrina, tem ainda muita discussão. Não há lei discutindo especificamente sobre isso, mas a súmula do TST tem uma força muito grande. E para que a gente possa discutir sobre isso, nós trouxemos a convidada da noite, a doutora Edivete Maria Belotto, que vai falar sobre esse tema para nós na noite de hoje. Doutora Edivete, boa noite. Boa noite, Adriana. Obrigada pelo convite. Obrigada, UpTV, pela confiança. Nós que agradecemos, obrigada a você. A noite promete. Então vocês mandem a sua pergunta. O nosso programa é um oferecimento de algumas empresas que são parceiras nossas, Bramante Processo Previdenciário, que há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salon e Spa, que hoje fez uma mega produção aqui nas minhas madeixas, e na minha maquiagem, a maquiagem Up, com airbrush, todo chique, que é uma visão inovadora, uma novidade no mercado, que é esse airbrush, né, que é uma maquiagem HD. A Fera Brasil, que é uma empresa especializada em oferecer soluções e impressões e tecnologia para a sua empresa, com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E, claro, a UpTV, que é a primeira TV web da região, do Grande ABC, com estúdio próprio, sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Nós, na semana passada, nós tivemos uma enquete que falava sobre as empregadas domésticas. Nós falamos na semana passada sobre as domésticas, né, com a doutora Ivani Bramante e com a doutora Ivete Cici. E nós lançamos uma pergunta, uma enquete da semana, que era sobre essa PEC das empregadas domésticas, se você era a favor ou contra as horas extras da empregada doméstica. E o nosso enquete apurou que 90% entendeu que sim, que é a favor das horas extras da empregada doméstica, e 10% entendeu que votou contra as horas extras da empregada doméstica. E o nosso enquete dessa semana é sobre a questão das empregadas domésticas, não, das gestantes, das mães, né, das gestantes. E a gente vai mostrar um videozinho para lançar o enquete dessa próxima semana, se você é a favor ou contra essa estabilidade da gestante no contrato por prazo determinado, que depois a doutora Edivete vai esclarecer um pouquinho para nós o que significa isso. Então, vamos ver aí o nosso vídeo da semana.
A lei proíbe a demissão sem justa causa de empregada grávida desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Caso o empregador insista na dispensa, deve readmitir a funcionária ou pagar indenização. Por esse motivo, o Tribunal Superior do Trabalho condenou o Carrefour ao pagamento de indenização para uma empregada gestante. Ela trabalhou na empresa na função de assistente administrativa por quase 2 anos e foi dispensada no início da gravidez. Segundo o relator do processo, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, essa garantia é constitucional e visa principalmente a segurança da criança que ainda não nasceu. O enquete está lançado. Você é a favor ou contra a estabilidade da gestante? Entre no nosso site www.uptv.com.br ou vote através do nosso Facebook Direito Com. Doutora Edivete, o que significaria esse vídeo? Porque, na verdade, ele está falando da estabilidade normal, né? Ele não está falando da estabilidade da gestante, especificamente do contrato a prazo, né? Ele foi geral, ele está falando sobre o contrato indeterminado. A grande questão é que a gestante no Brasil, ela já traz um ranço no nosso direito, porque ela vai trazer a indiscriminação. Ou seja, nós lutamos pela indiscriminação quando o direito da mulher gestante é altamente discriminado. Então, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é a regra geral no Brasil, ele passa por situações delicadas de entendimento. Os empregadores têm um pouco de receio na admissão da empregada, principalmente a empregada solteira, aquela que está recém-casada, enfim. E já existe uma discriminação de contrato, que é o antitrato previsto pela CLT de 1943, que dirá hoje nova tendência do contrato, da estabilidade no contrato a termo. Você falou bem, o que é contrato a prazo, o que é contrato a termo. O contrato a prazo e a termo, vulgarmente, nós podemos pensar que ele é um contrato já fixado, seu início e o seu fim. Por um exemplo, Adriane, na CLT, nós temos o contrato a termo, previsto como exceção à regra, onde um trabalhador pode ser admitido para a construção de uma ponte. Hoje, muito comum você admitir uma engenheira para a construção de uma ponte. O contrato temporário? Não, esse é o contrato a termo. E contrato a empregada para o trabalho de 2 anos. No meio deste contrato, ela fica grávida. O entendimento que vinha pacífico na doutrina e na jurisprudência até setembro do ano passado era de que ela não teria estabilidade. Nossa. A exemplo, se ela já no final dos 2 anos ela ficasse grávida e tivesse grávida por um exemplo de 3 meses, fim do contrato, ela não teria estabilidade e nenhuma garantia que é dada às outras mulheres no contrato indeterminado. Sim. Muito bem. O contrato, esse é o contrato a termo. O contrato de experiência é uma espécie de contrato a termo, de 90 dias, onde o empregador vem e vai avaliar o seu trabalho. É uma avaliação recíproca, porque eu também, empregada, posso dizer não gostei. E se ela ficar gestante? Já pactuou o início e o final, então ela não vai continuar na empresa. Nós temos também o contrato de trabalho temporário, quando ocorre uma necessidade imperiosa dentro da empresa. Ocorrendo essa necessidade imperiosa, a lei também prevê a contratação por um período que deve ser regido pela lei específica, que é a Lei 6.019, e em conjunto com a Delegacia Regional do Trabalho, para que não haja fraude. Sim. Existe também, Adriane, um contrato que ele é previsto na convenção coletiva ou acordo coletivo entre empresa e sindicato. Também existe um regramento próprio.
Enfim, em qualquer uma dessas circunstâncias, a empregada contratada por período certo, ela não teria estabilidade alguma. Incomodava muito isso. Porque eu ia fazer um estudo da evolução histórica da mulher no Brasil. Nós somos filhas das ordenações filipinas. E nós somos daquela época em que o patriarca é quem determina, quem manda. Sim. Nós, se muito, poderíamos dar aulas de bordado, de piano, De costura. de cozer. Pois é, quando a mulher realmente saiu à luz do trabalho, ela não tinha garantia alguma. Ela ficava descrita sempre a um menosprezo. Tanto que na década de 70 e 80, nós temos músicas que satirizam o trabalho da mulher. Você lembra daquela... A própria música Amélia era mulher de verdade. Exatamente. Porque ela e a ficava... secretária da beira do cais. Então, são situações pejorativas para a mulher. Sim. Imagina você, tudo isso, olhando o contrato por prazo indeterminado, aquele que a mulher vai ter a estabilidade. Então, ela vai galgando, ela vai indo à luta e, aos poucos, a nossa Constituição ou falou ou deixou de falar até 1988. Em 1988, nós temos um marco. O cenário mudou completamente. Totalmente, né? A Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né? Embora a estabilidade da gestante esteja previsto na Constituição, mas nas disposições transitórias, que até hoje depende de lei. Se é transitória, né? Olha, Pois 88 de transitória já virou permanente. Virou né? permanente. Que Isso daí absurdo. assusta, né? Um pouco a gente assusta. que é mulher. Recentemente eu vi uma notícia numa revista de grande circulação que diz que as mulheres agora não querem mais ficar grávidas. É verdade. Porque agora elas ocupam altos cargos. Ou engravidam lá para os 49, 50 Exatamente. anos. Cada vez mais tarde. Mas, assim, olhando num cenário geral, o que foi acontecendo aos poucos? A mulher, quando ela foi galgando todo esse espaço, ela foi, de certa forma, exigindo segurança. Essa segurança, ela tem dois pontos, um positivo e um negativo. Um que dá à mulher a estabilidade no emprego, discriminando. Porque ela é frágil. Então, nesse momento, ela precisa de proteção do Estado. Então, de uma certa forma, você vai dizer, mas homem e mulher é igual perante a lei. A CLT, ela discrimina para igualar as partes, para trazer a mulher a um plano mais elevado. O que me assusta na conclusão de tudo isso é que não é da mulher essa estabilidade, é do bebê. Sem dúvida, é proteção para ele, né? Pra ele. É para a família, na verdade. Para a né? família. Tanto é que o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, ela vem com o amparo da Constituição Federal e traz toda a estabilidade direcionada para o bebê, para o nascituro. O Código Civil de 2003 também fala do nascituro. Traz essa estabilidade de forma que a mulher não pode sequer renunciar ao seu direito. Porque não é dela, né? Não é dela. É da criança. É da criança. Ela tem o direito de ter proteção para a criança, para Para proteger a criança. diretamente a criança. Ela não quero mais trabalhar. Esse eu não quero mais trabalhar, ele vai ter que ser ter o apoio ou assistência do sindicato de classe, e o sindicato não vai permitir. Não vai permitir porque a estabilidade não é dela. Enquanto ela trabalha, Adriana, ela tem convênio médico. Sim. Ela tem a cesta básica, Sim. o vale transporte. Ela tem assegurado salário e maternidade. Sim. Sim. Tudo isso é em benefício da criança. Mas mesmo no caso de a gente vai colocar os slides que nós preparamos para vocês, mas mesmo no contrato a prazo, o empregador, por exemplo, admite uma empregada
para trabalhar no contrato assim, por 90 dias, um contrato de experiência de 90 dias, e ela engravida, até o ano passado não havia direito à estabilidade. Hoje, com essa súmula 244, ela teria direito? É nesse sentido? É nesse sentido. A súmula 244, no inciso 3º, previa que a empregada, nos contratos a termo, a prazo ou de experiência, não teriam estabilidade. Ocorre que o STF veio com uma corrente tão forte em sentido oposto, valorizando a mulher, valorizando a estabilidade, valorizando a preservação da espécie, que trouxe enésimos julgados nesse sentido, a ponto de essa matéria ser guindada à repercussão geral. Como ela vai para a repercussão geral, ela despertou no TST uma discussão mais acirrada. E com uma análise de diversos julgados, houve então essa alteração, dando essa estabilidade. Ou seja, foi magnada do dia para a noite. Muitos empregadores ficaram estarrecidos, não querem, e isso pode provocar uma diminuição na relação de emprego. Eu acho até que nem uma diminuição na relação de emprego, mas eu acho que pode acabar causando um discrimen, né, da mulher em relação a esse tipo de contrato de experiência, contrato a prazo, contrato a termo. Eu acho que isso acaba, eu já ouvi dizer que algumas orientações para empregadores, olha, não contrate mais mulher. Porque, então assim, por um lado tem todo o lado social, né, da proteção da mãe, sim, que a Constituição Federal tanto abraça, a proteção da mãe, a proteção da criança, a proteção, né, de uma forma geral. Por outro lado, você acaba tendo esse problema social também de deixar a mãe ou a mulher desamparada, desempregada, discriminada por ser mulher e por ter a possibilidade de ser mãe. É o lado oposto dessa, que também acho muito forte e perigoso, né? O que precisa é debater a matéria, porque no momento que o empregador toma realmente efetiva ciência do que vai trazer para ele essa situação, ele não vai ter tanta discriminação. Primeiro, a quem compete arcar com o salário maternidade? Pelo empregador, pro INSS, os 4 meses para o INSS é que paga, né? O INSS. Então, onde é que está o prejuízo deste empregador? Não é, penso que não é pelo salário maternidade, mas seria pela estabilidade. Por exemplo, eu teria que contratar uma pessoa para trabalhar para mim 90 dias, tá? E 30 dias depois ela me aparece grávida. Então, o contrato que eu precisaria dela por 90 dias, eu não vou poder demiti-la, vou ter que continuar com ela no contrato de trabalho até que se finde a gravidez, que nasce a criança, aí então ela entra no benefício previdenciário. Aí então os 4 meses não é ele que vai pagar, mas todos aqueles 9 meses de gravidez, num contrato que duraria 3 meses, ele teria que pagar todo esse contrato até o final, e depois quando ela sai, quando acaba a estabilidade, a convenção coletiva, algumas convenções coletivas dão mais, 30 dias, 40 dias, sim, exatamente, ela acaba se sobrepondo às regras gerais, né? Eu não vi acontecer ainda nenhuma situação na prática. É uma coisa muito nova, né? Isso vai, mas com certeza isso vai vir a lume, né? E aí vai competir os julgados, a reiteração de julgados. Eu entendo que a estabilidade, o exemplo dos 90 dias no contrato de experiência, no primeiro mês você já dá conta que a empregada está gestante.
Este contrato, no meu ponto de vista, ele vai interromper. Vai passar todo esse período de gravidez, estabilidade. Quando ela retornar, você retoma. Eu entendo isso por analogia ao contrato, ao acidente do trabalho. Mas se vai interromper, ele tem que pagar salário. Ele vai ter que pagar salário, mas ela está dando a força de trabalho. Entendi. Então não haveria prejuízo em tese. Se ele precisasse da força de trabalho dela, sim. Mas se é um contrato a prazo, se ele vai precisar dela só por 90 dias, vai fazer o que com ela depois? Mas o contrato de 90 dias é de experiência. Supõe-se que ele vai contratar. Num contrato de experiência, sim. E se fosse num outro tipo de contrato que eu precisaria dela por apenas por um exemplo temporário. temporário. Isso. Pois é. Eu acho que precisa haver regulamentação. Para poder regularizar isso. Isso. Porque são questões que vão surgir, né? Fatalmente vão surgir. Já fiz pergunta aqui para você, que bom. doutora Edivete. A Júlia de Santo André. Júlia, obrigada por entrar em contato conosco, por mandar sua pergunta. Boa noite, doutora. A licença maternidade é encargo direto do empregador? Obrigada. Pois é. Nós acabamos de falar, esse encargo é da Previdência. Por isso que, se nós formos a leitura do inciso 3º, do enunciado 244, com clareza, nós vamos ver, no meu ponto de vista, que não há prejuízo nenhum ao empregador. Sim. Mesmo porque, neste período, ela vai estar colocando a sua força de trabalho. Entendo que essa preocupação, ela seja, como você bem colocou, mas eu só queria por aquele período, como é que fica essa situação? Nós temos o dever, né, social do emprego, a empresa tem que pensar dessa forma. E se naquela colocação ela não vai ter necessidade de continuidade, existem outras colocações da empresa. De tal forma pode realocá-la, claro, né, em outra atividade. O fim social. E eu reitero, Adriane, que o fim maior é a preservação da espécie. Nós temos que dar à gestante neste... Como se isso não tivesse preço, né? Não tem preço. Isso, não tem. Nós temos que dar para a gestante nesse período paz, tranquilidade, condições de saúde. Sim. Ela precisa de apoio da sociedade. Principalmente do plano de saúde, nessa hora que ela mais precisa. Principalmente do plano de saúde. Né? Tem uma escritora, ela chama Caterine Caputa. Ela fala que neste momento de gravidez é onde os hormônios estão mais aflorados. É onde a mulher mais produz. Sim. E é verdade, porque eu fiquei grávida 2 vezes, tenho 2 filhas maravilhosas. E na época da gravidez é quando eu mais trabalhava, quando eu mais criava. Eu também fiquei enlouquecida. Não é? É uma coisa assim que é apaixonante. É apaixonante, é verdade. Mais uma pergunta de Alice Brandão. Boa noite, Alice, de São Paulo. A empregada doméstica que está em período de licença maternidade recebe fundo de garantia? Recebe. Não há alteração nenhuma do contrato de trabalho. A exemplo, Alice, se ela for comissionista, nesse período que ela ficar afastada, o salário dela vai ser calculado de forma que ela vai receber a média dessas comissões. Nenhum direito é retirado da gestante. E especialmente o depósito do fundo de garantia. Principalmente. O contrato é uma interrupção do contrato de trabalho, né? Então, todas as obrigações continuam sendo... cumpridas integralmente. Cumpridas pela empresa, né? Paulo Stovic, de Ibirapuera, em São Paulo. Boa noite, Paulo. Obrigada pela sua participação. Que direito assiste a mulher grávida em caso de aborto não criminoso? Pois minha funcionária está passando por este momento delicado, quero dar o suporte necessário a ela. Que bonito. Aí entra uma pequena regra. Depende do período que ela está grávida. Se ela está grávida logo no início,
Há um entendimento, inclusive norma da CLT, que ela vai ter estabilidade por 2 semanas. No entanto, há um entendimento que até a Adriane vai me tirar a dúvida, é 6º ou 7º mês? 6º. No 6º mês, se ela já estiver de 6 meses e vier perder o bebê, já não é mais considerado um aborto. É o natimorto. É o natimorto e, portanto, ela passa a ter a estabilidade como se ela tivesse dado à luz a um bebê nas condições... Tem uns 4 meses de estabilidade. Isso, inclusive, Paulo, o benefício previdenciário exatamente anda junto com a CLT, porque a legislação previdenciária também prevê essas 2 semanas de benefício previdenciário nesse afastamento de duas semanas, quando acontece um aborto antes dos 6 meses. Eles, se eu não me engano, é 30ª semana. Existe um número de semanas que é contado essa gestação, né? Até 6 meses ele é considerado aborto, depois ele é um natimorto, e aí realmente o direito previdenciário também vai pagar, junto com a licença maternidade, esses 4 meses de benefício previdenciário, por conta desse afastamento. Tá? Estamos bombando de perguntas, doutora Edivete, que delícia! É que o assunto é apaixonante. É muito bom, muito bom. A Maria Cecília Cardoso, de São Paulo. Boa noite, Maria Cecília, obrigada pela sua participação. É correto mudar a função ou o setor de acordo com o estado de saúde de uma grávida e ter assegurada a retomada da antiga posição? Veja, nada pode ser alterado na condição de gestante, porque senão você estaria discriminando. Entretanto, imagine o trabalho no local onde há contato com produtos químicos. Será aconselhado pelo próprio médico da empresa ou o médico que acompanha a gestante o seu afastamento deste local. Reitero, não é em benefício da gestante, da criança. É da criança. Então, essa pessoa vai ser afastada momentaneamente. Depois ela vai retomar ao seu estado anterior e vai continuar a sua vida normal, a sua profissão normal. Então, somente deve sair do trabalho que está realizando se isso for prejudicial à gravidez. Entendi, muito interessante. Mais uma pergunta da Nusa de Pirituba. Qual o período em que a gestante tem proteção contra a dispensa do empregador? Trabalho na empresa há 1 ano e quero saber, estou grávida de 1 mês. Querida, ninguém nem precisa saber que você está grávida. Porque a Constituição Federal, ela acolhe que essa estabilidade é desde a concepção. Você nem precisaria saber que estava grávida e você já tem estabilidade. Um assunto na doutrina e na jurisprudência que causa um pouco de polêmica, porém o entendimento majoritário é desde o momento da gravidez, desde o momento que você tenha conhecimento da gravidez. Não é o empregador. Mas como advogada, tanto de empregado como de empregador, o que eu te aconselho? Faça o exame em laboratório, vá até o seu médico, peça uma declaração de gravidez, porque quem atesta a gravidez é médico, e entregue com um protocolo na empresa. Mesmo que você fosse demitida e não tivesse informado o empregador da sua gravidez, você poderia fazê-lo, por ocasião da rescisão contratual ou por telegrama. Outra discussão que gera da sua pergunta é se essa despedida pode ser praticada pelo empregador se ele desconhece. A doutrina e a jurisprudência já deixou para trás. Como eu te disse, você já tem estabilidade. E quando acaba a estabilidade? Quanto tempo ela tem? Quando acaba a licença, quanto tempo ela tem de estabilidade? A Constituição assegura a estabilidade desde a conhecimento, desde a concepção até 5 meses após o parto.
Algumas convenções coletivas, e precisa ser olhado com bastante cuidado, prevêem estabilidade um pouco maior. Dão mais 2 meses, mais 3 meses. Então precisa observar bastante isso. O que tem que ser observado é que sempre o mais benéfico vai ser aplicado ao trabalhador. Algumas convenções coletivas começaram a colocar, Adriane, uma cláusula de que a gestante, ela sai do trabalho, tem o período de aviso prévio e fica gestante no período do aviso. Se ela teria direito à estabilidade? Tem. Também. E algumas convenções, para tentar inibir essa instabilidade, diziam: se a gestante, no período de 60 dias após a demissão, não informar a empresa a gravidez, decaiu o direito. Como é que pode decair o direito constitucional? Então, essa cláusula da convenção é nula. Completamente nula. E aí entra a história da irrenunciabilidade também. Que precisa trabalhar isso com muito critério, né? Tem muita discussão da Convenção, com a Constituição Federal, com a CLT. Então tem que estudar, na verdade, existem regras gerais e caso a caso, né? Nós vamos colocar agora uns slides que a doutora Edivete vai explicar um pouquinho sobre a teoria dessa questão da estabilidade da gestante. Roda aí, Guilherme, por favor. Então, a estabilidade no emprego em razão da gravidez, ela é prevista tanto na Constituição Federal, de 1988, como a consolidação das leis do trabalho. É regra de norma de ordem pública, e quando a gente fala que é regra de norma de ordem pública, ela não pode ser alterada. Nós temos a evolução, a maternidade e a estabilidade são temas polêmicos no Brasil. Já visto o que eu já comentei com vocês, toda a evolução histórica da mulher. E até que ela vai atingir os direitos em 1943 com a CLT. A família e a sociedade, né? Um ponto alto do legislador constituinte foi de que ele tinha que trazer garantia protetiva sem discriminar a mulher perante o homem. E dar à mulher a plena saúde, desenvolvimento da gravidez e da criança, não só para ela, ou seja, a preservação de novas gerações. O TST, com julgamentos reiterados, né, do Superior Tribunal Federal, que veio alterar a súmula 244, então não existe lei que proíba o empregador a demitir a empregada no contrato a prazo, ou contrato a termo, ou contrato de experiência. Contudo, essa súmula, ela tem uma força muito grande, e o meu aconselhamento enquanto advogada é que não haja demissão da empregada nessa condição, porque além do direito à estabilidade, pode gerar direito a um dano moral, que o prejuízo pode ser bem maior. Muito maior. Nós temos o dano material, o dano moral, e, portanto, o empregador deve tomar toda a cautela do mundo. Tanto é, Adriane, que há uma lei que proíbe você fazer exames na admissão. Eu tenho até uma pergunta, aproveitando o seu gancho. A Renata Gonçalves, do Rio de Janeiro, a gestação pode ser motivo de negativa de admissão? Exatamente isso que você está falando. Não, de admissão jamais. Quando você for contratada, o empregador não pode pedir exames de gravidez. Ele, tanto é uma lei que ela estende também esse direito a quem tem doenças como a AIDS, enfim. Já que a proteção é da maternidade, da leitura dessa lei, onde é que nós podemos chegar? Que há demissão, sim. Então, o empregador, por um exemplo, ele vai fazer uma demissão coletiva, ele tem lá 20 mulheres para ser demitida. Existem empresas que só contratam mulheres. E ele precisa demitir por problema financeiro, etc. Ele pode pedir para as 20 fazer exame de gravidez. Aí não é descrime, pelo contrário, é proteção, né? Você vê, nós temos que fazer a leitura da lei de uma forma bem ampla. É meio com o coração também.
O Hélio Bicudo fala que a gente tem que ler nas entrelinhas, por trás da lei, tem que saber exatamente o que o legislador quis colocar quando ele escreveu aquelas linhas e por quê, né? É verdade. Muito interessante. A Ana Carolina de Santo André, boa noite, Ana Carolina, prazer. Em caso de gravidez, quem determina quando tenho que sair de licença? Não entendi. Em caso de gravidez, quem determina quando tenho que sair de licença? É uma conjugação da CLT com a norma previdenciária. Você até trouxe um slide falando sobre isso também, né? Quanto tempo que sai antes, né? Veja, imagina que a gestante começa a ter problemas na gravidez. Qualquer regra que esteja escrito vai por água abaixo, porque o que vai determinar é o atestado médico, o acompanhamento médico. Ela pode sair de licença previdenciária muito antes de ter o bebê. Então, não existe uma regra rígida. Existe sim. E outra coisa, nós não temos um ciclo tão certinho. Então, essas 28 semanas, ela pode fugir da regra. Sim. Eu tentei coordenar a minha gravidez, mas eu parei de trabalhar uma semana antes. Eu trabalhei até o dia que meu filho nasceu. A segunda filha foi até o dia que nasceu. Porque a gente acaba até pretendendo ficar um pouco mais com o bebê, né? Sim, mas sim. a regra na CLT há um entendimento conjugado com o entendimento previdenciário do período que você tem que sair de licença até para preservar, se preparar para o parto e o período de retorno que está na Constituição Federal. Geralmente é 28 dias antes do parto e 92 dias depois, é isso, que, né? Na verdade, hoje está revogado. Tacitamente. A Joyce Silveira de Santo André, boa noite, Joyce. Em caso de aborto não criminoso, a mulher terá direito a repouso remunerado? Que é o que nós acabamos de dizer, Joyce, que sim, né? No caso do aborto, a doutora Edivete até colocou, até os 6 meses de gravidez, que aborto não criminoso são 2 semanas, e depois de 6 meses de gravidez não é mais um aborto, ele nasce, né? O natimorto. Por que natimorto? Porque ele tem condições de sobreviver. Por isso que é essa diferença entre aborto e natimorto. O aborto, a criança não tem condições de sobreviver sem o útero, né, materno. E no caso do natimorto, a criança tem condições de vida. Então, por isso que é considerado natimorto e tem aí a estabilidade dos 120 dias. Vamos um pouquinho de slide? A doutora Ivete, ela fez um trabalho tão bonito para nós. O contrato a prazo, então, nós temos um contrato a prazo indeterminado, que é aquele previsto como regra geral na CLT, já recepcionado com a lei, a doutrina e a jurisprudência. E, como eu disse, mesmo o contrato prazo determinado ainda gera polêmica, como essa situação da Alice, quando ela pergunta desde quando tem estabilidade, né? Ela está grávida de 1 mês, o empregador não sabe, ela já tem essa estabilidade. E isso é construção jurisprudencial, não está na lei. Que fique bem claro isso, bem claro. E o contrato a prazo, ele é o determinado, aquele que eu falei para vocês. Ele tem início certo e fim certo. Era por isso que entendia a maior parte dos juristas de que não poderia haver estabilidade nesses contratos. Porque o empregador, quando ele contrata, ele sabe que ele vai utilizar você naquele período. Imagina vocês, eu tenho uma empregada que é minha secretária. E ela está gestante. Eu gosto muito dela. Eu sei que ela vai ter bebê, então eu vou contratar por prazo determinado uma pessoa por 5 meses, não são 5 meses? Então eu contrato e aí ela fica grávida nesse período. Nossa! Não é? Então, que abacaxi! Então, mas a gente tem que pensar pelo lado da preservação, da continuidade da espécie. Hoje, como eu te falei, Adelaide, tem mulheres que não querem mais saber de engravidar. E é uma quantidade grande de executivas, mulheres de altos cargos.
Então, e por outro lado, há muitos empregadores que não querem mais contratar a mulher. Então, a gente vai ter muita discussão ainda sobre esse assunto, né? Vai sim. A Solange Ribeiro, de São Bernardo, ela está mandando um e-mail aqui elogiando. Boa noite, doutoras. Quero parabenizar a vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito através desse maravilhoso programa. Obrigada, viu, Solange? Sua participação é imprescindível. Sem vocês, nós não estaríamos aqui, viu? Obrigada por você ter mandado esse e-mail. O Wagner, de São Caetano, faz uma pergunta bem capciosa. É justo passar ao empregador o que seria a função social do Estado? Eu acho que, assim, o Wagner foi realmente muito capcioso. Porque se nós fôssemos discutir essa matéria a fundo, nós precisaríamos de umas 10 horas de programa. Precisaríamos, um mês inteiro. O empregador, ele tem a parcela social. Sem os empregados, uma estrutura, ele não tem produção. Ele não tem retorno, ele vai ter rebarbas, ele vai ter lixo. Uhum. Se ele encarar essa situação de uma forma mais tranquila, ele vai trazer alegria no ambiente de trabalho. Uhum. Ele não vai ter sobras, ele vai ter resultados positivos e lucros imediatos. Uhum. Ora, se nós pensarmos desta forma e nos voltarmos para a mulher no trabalho de menor, mais delicado, é ela que dá maior resultado. Uhum. É ela que traz maior produtividade. Então, o lucro que o empregador obtém com um trabalho de melhor qualidade suplanta uma gravidez. Desconheço hoje os casos de família com mais de 3, 4 filhos. Uhum. Em regra, são 2 filhos. E até aqueles que não querem ter nenhum, como você acabou de colocar. Não é uma obrigação só do Estado, é uma obrigação da sociedade. Toda a sociedade. Uhum. Portanto, eu tentei assim resumir de uma maneira bem concisa. Sim. Porque o empregador paga também os impostos, né? Paga não são poucos. Paga os impostos. O Estado, por outro lado, também tem a questão de pagar a previdência social, de conceder o salário e o benefício previdenciário. Até fazendo uma ressalva, aproveitando esse tema, quando a gestante fica doente durante a gravidez, ela não recebe salário de maternidade, ela recebe auxílio doença previdenciário. E no momento em que ela entrar no 28º dia antes do parto, ou assim que nascer a criança, cessa o benefício previdenciário e começa o salário maternidade. Se ao fim do salário maternidade essa mãe ainda estiver incapaz para o trabalho, para retornar ao trabalho após o fim do benefício de salário maternidade, retorna, então restabelece o benefício de auxílio doença previdenciário, para que fique bem esclarecida essa questão da doença também, tá? Até complementando um pouquinho o Wagner, hoje uma nova legislação vem em amparo das empresas que querem conceder um período maior, é facultativo da empresa. Sim. E tem sido praticado pelos órgãos públicos. Os 6 meses, né? Os 6 meses. Então, veja, e algumas empresas privadas já têm praticado referida à situação. Ela tem que se cadastrar na empresa como empresa cidadã, né? Ela tem um benefício fiscal. Então, muitas empresas querem ser enquadradas como empresa cidadã. A gente tem os dois lados, né? O lado da mãe, da criança, que precisa dos 6 meses. Quanto mais tempo a mãe ficar com a criança, melhor ela vai poder dar esse suporte para a criança. Ao mesmo tempo, por outro lado,
essa mãe que fica 6 meses fora do mercado de trabalho, quando ela retorna também para o empregador, de repente ele começa a perceber que ela não era tão necessária, tão insubstituível assim. Então tem o lado todo também do empregador, fazendo esse contraponto do que é também importante, né? Então, se a gente colocar na balança isso, né? Claro que o direito da criança, da mãe, o direito à vida é muito maior do que o empregador, esse retorno dela ao mercado de trabalho, mas também é perigoso para essa gestante ficar, porque a opção é dela, né? Ela que faz a opção de ficar os 6 meses. Claro que eu quero ficar 6 meses com meu filho, óbvio. Por outro lado, tem essa questão de hoje a informação é muito rápida, então 6 meses fora do mercado só cuidando do bebê, quando você voltar a coisa já está virando de ponta cabeça, né? Principalmente quem trabalha com temas de atualização. Isso, informação, com jornalismo, com essas coisas de internet, a gente está realmente voando. O Paulo Henrique Santana de Suzano. Boa noite, Paulo Henrique. Trabalho numa empresa que declaradamente discrimina a mulher por causa do risco de gestante. Como fazer neste caso? Paulo, se nós conseguirmos prova dessa discriminação, essa empresa muito provavelmente será visitada pelo Ministério Público do Trabalho e ela vai responder pelo ato discriminatório que está praticando. É necessário, contudo, a prova disso. Se não houver prova, como é que nós podemos pensar numa fiscalização? De repente, você só tem homens trabalhando e o serviço também seria de mulheres, né? Mas precisaria de não apenas indício, eu acho que uma prova eficaz. Uhum. Eu conheço uma empresa que bastava a mulher casar e ele demitia. Verdade, no século XXI. Pois é. Então isso ficou mais fácil. Sim. Mas desta forma, veja, quando o empregador vai fazer a seleção, ele deve estar contando com uma equipe discreta. Né? Para não causar nenhum indício, não deixar nenhum indício. A última pergunta, porque o nosso programa está chegando ao fim, é do Carlos Brave de São Bernardo. Eu e minha família estamos assistindo o programa e muito felizes pela prestação de serviço à sociedade, pois muitas vezes somos lesados. Esse é o objetivo do programa, na verdade, levar conhecimento, informação e interatividade, né, para que todas as pessoas possam ter acesso a essas informações que muitas vezes não estão veiculadas, né, da maneira como deveriam estar. Então eu fico aqui com a doutora Edivete, você pode deixar o seu contato. Nosso escritório é em Santo André, há mais de 30 anos na área trabalhista, né, a Boareto Belotto e Belotto Advogados Associados. Repete, por favor. Boareto Belotto Belotto e Belotto Advogados Associados. Belotto com T? Com 2 T's. 2 T's. Nós estamos na General Glicério, bem no seio de Santo André, né, muito fácil de ser localizado. E eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que a discriminação ela é uma patologia social que infecta a democracia e precisa ser combatida de maneira rigorosa. A discriminação hoje, não só da mulher gestante, mas do acidentado, das pessoas portadoras de deficiência, ela tem que ser combatida porque ela diminui a sociedade, ela nos leva anos para trás. Então, tomara que essas poucas palavras, Adriane, tenha levado aos empregados e empregadores um pouco de ideia com relação à súmula 244, que eu sou apaixonada. E nós vamos discutir muito ainda sobre esse tema, vamos trazer alguém depois que é empregadora, que vai falar para a gente um pouquinho do lado do empregador. Mas foi muito, muito boa realmente as suas palavras, o seu trabalho. Acho que foi bem rico, foi enriquecedora a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço muito, obrigada por ter vindo.
eu sempre termino o programa também com uma frase, a frase da doutora Edivete foi excelente, eu ia até terminar com a sua, mas como eu preparei uma também, eu vou falar da minha, tá bom? A minha frase é a seguinte: o degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima dele. Destina-se a sustentar o pé de um homem, ou de uma mulher, né? Pelo tempo suficiente para que ele coloque o outro um pouco mais alto. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês participem do nosso enquete. Mandem suas perguntas para o nosso Facebook, Direito Com. Entre no nosso site www.uptv.com.br. Agradeço muito a participação dos nossos internautas, do pessoal que está aqui presente no estúdio, o Guilherme, a Cristiane, a Fabiana, a todos os que mandaram as suas perguntas, que participam sempre aqui do nosso programa. Obrigada, até a semana que vem, se Deus quiser. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.